acupunturista, coordenador de curso de acupuntura do Qualitas, aqui em São Paulo, já há 17 anos. E trabalho com acupuntura desde então, praticamente, 17 anos. E com a auriculoterapia, trabalho já desde 2009, então praticamente 15 anos. E estou fazendo, inclusive, doutorado na USP com acupuntura. Legal! Ótimo, máximo! Já adianto que é uma fera na aurículo, na acupuntura. Ó o meu amigo aí, ó. Ó o meu aluno aparecendo aí, o André Borg. Aí, ó, Então, André. mais um para falar que esse é um mestre que manja muito, né? Pessoal, gente boa. Mentiroso também. Aí, ó, mais uma colega querendo ser acupunturista. Isso mesmo, Dani. Faça Tem o mais curso. que fazer, não. É bem legal. Então, professora, vamos contar aí. Oi? Vai que vale a pena, muito. Vai que vale a pena. Então, vamos começar, vamos falar de aurículo, professora. Explica para o pessoal aí o que é a auriculoterapia. É uma técnica que a gente usa bastante em humanos, né? Porque faz tratamento para diversas coisas, na parte psicológica, na parte física, na parte endócrina, e isso foi extrapolado depois para animais também, principalmente na década de 70 já. Então, em 1972, começaram os primeiros trabalhos de auriculoterapia. Aliás, deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver. Deve estar aqui. O livro, ó, tem sim. Ó, quem disse que não? Livro de auriculoterapia, um dos primeiros, do Uwe Petermann. Sim. Né? Que, aliás, tem autógrafo meu, porque eu fiz o congresso com ele de acupuntura da Bravete. Ó, e até autografou o livro para mim, ó. Né? Então eu fiz o curso dele. E ele que foi atrás do criador da técnica chamada auriculoterapia francesa, do professor Paul Nogier, e em 1951 Paul Nogier fez isso. Em 72 ele foi atrás dele para falar, me explica o que você fez, eu quero fazer também em animais, quero fazer em cachorro, quero fazer em gato, quero fazer em cavalo, quero fazer em boi. E ele foi atrás e aprendeu. Depois de 30 anos, ele publicou os primeiros, ó que legal, mapinhas de auriculoterapia que eu comprei dele, ó, na internet. Então ele põe, inclusive, todos os meridianos de acupuntura na orelha. Isso aqui, por exemplo, é o coração. Meridiano do coração na orelha. E, através da orelha, com estímulos que você pode fazer mecânicos, com a mão, com a ponteira, com o palpador, elétricos, com choquinho. Tô até mostrando, né? Aqui, ó. Então vai mostrando aí, que eu tenho também alguma coisa para mostrar para aqui. Ó, laser, né? Aliás, esse leva o meu nome, que é da Delta Life, eu que criei esse aparelho, né? Então ele tem até meu nome aqui, ó, do aparelho de laser. Não é porque eu grafei ele, não. Isso faz tudo. Aí você liga e põe na orelha do cachorro e faz tratamento para diversos tipos de distúrbios. Por exemplo, distúrbios comportamentais, dores, problemas musculoesqueléticos, problemas endócrinos, problemas de coluna, problemas metabólicos. Você consegue regular, ajudar o organismo a se recuperar dessas doenças que ele tenha através da auriculoterapia, como mais um tratamento complementar. Não é único, é integrativo. Então você mistura medicina ocidental, acupuntura, auriculoterapia, e aí vai. Ô, professor, o nosso público aqui é um público de veterinários, mas um público também de instrutores, né? E muitas vezes a gente pergunta, nossa, mas como que funciona, né? Como que na orelha a gente consegue uma ação? A gente tem um microsistema, né, professor? Você pode falar um pouquinho assim, só para deixar mais claro como é que um ponto na orelha pode funcionar sistemicamente? É porque na nossa orelha tem muitas inervações que vêm do cérebro, do encéfalo, né? Do sistema nervoso central, que está aqui em cima. E se comunica diretamente com ele. E ele se comunica diretamente com todo o nosso corpo. Então, através da orelha, você consegue mandar uma mensagem para o encéfalo, e o encéfalo vai mandar uma resposta que vai fazer com que o órgão que esteja com problema, que você está estimulando através da orelha, aqui tem a representação de todos os órgãos dentro da orelha, você estimulando, por exemplo, tem um ponto aqui que chama ponto estômago. Se você estimular esse ponto, vai mandar uma mensagem para o encéfalo, dizendo, olha, estamos com problemas no estômago. Aí ele vai reagir, vai falar, então vamos tratar esse estômago. E vai mandar uma resposta terapêutica para o estômago, como se aqui fosse o estômago. Mas não, aqui é um meio de eu me comunicar, né, como se fosse um tradutor para mim, né? Ele traduz a informação que eu quero,
fala com o encéfalo fala, ah, tá, entendi. Você quer que eu trate o estômago? Eu vou tratar. E aí você consegue fazer o tratamento de todas as partes do corpo. Isso é microsistema. E aí a gente tem essa opção, né, da utilização do laser, a gente tem sementes também, né, professor? Qual que você usa mais? Que dá para usar em mais animais? Eu já testei. Sementes de mostarda, que é muito usado em humanos, mas não gostei, não vi resultados. Já usei também uma outra coisa que é muito boa, que a gente põe nessas plaquinhas aqui, ó, que vem o nome, aqui dentro tem uns cristalzinhos. Deixa eu ver se eu consigo até mostrar um pequenininho aqui, para o pessoal ver. Os cristais radiônicos, que atrás tem esse protetor, gráfico protetor. Ó, que legal. Então agora eu vou tentar ver se eu ponho aqui, ó, para o pessoal ver pelo menos o cristalzinho. Deixa eu ver se vai dar para ver. Ó, foi junto com a placa, que aí talvez dê para ver. Bem pequenininho, ó. Bem pequenininho ali, ó. Eu tô colocando... É uma bolinha bem pequenininha. Eu tô colocando a imagem para eles do papelzinho que vem o cristal, para eles poderem ver como é que vem. Isso. Aqui, né? Bem Isso legal. mesmo. Eu também devo ter aqui. E a orelha, no humano, tem todo o desenho do corpo, como se fosse a cabeça de um bebê para baixo. Então aqui embaixo é a cabeça de um bebê, né, das pessoas em geral. Para cá é a coluna dela. E os órgãos internos estão aqui dentro, nessa região. Aqui a parte torácica, aqui em cima a parte pélvica, abdominal. E membros estão para essa parte de cá. E muito mais coisas mais. Nos animais também tem isso. Então, a gente conseguindo ter esses mapas, a gente tem aparelhos que, deixa eu ver se eu estou com eles aqui, que a gente localiza pontos de acupuntura para poder dizer qual que eu vou estimular, qual que eu não vou estimular, por quê? Ó, esse aqui é um dos localizadores que eu mais gosto, Pointer XL2. Ele é um aparelho eletrônico dos Estados Unidos, que quando eu ligo ele, né, ele, se estiver no ponto de acupuntura, ele vai fazer um barulhinho, então, e vai acender uma luz, ó. Deixa eu ver se tá com a bateria. Ah, tá desligado com a bateria. Tirei a bateria. Mas ele faz um barulhinho. Isso. Olha lá. Olha o barulhinho. Então, através da calibração dele, que a gente calibra num ponto qualquer de acupuntura na orelha do animal, daí para frente, com essa calibração, a gente sai rastreando toda a orelha. Para lá, para cá, para lá, para cá. E vai descendo. Até encontrar algum ponto que apita. Quando esse ponto apitar, a gente vai olhar no mapa. Para saber, olha, ele está falando que esse animal tem problema no cotovelo. Que ele está mancando? Ah, tá sim, mas não é cotovelo, não. É a mão dele lá embaixo. Não, aqui está falando que é o cotovelo. Ah, você tem certeza? Ué, então vamos procurar um ortopedista. Aí você manda para o ortopedista. O ortopedista palpa e fala, realmente, ele tem uma dor no cotovelo. Aí qual que falou isso para você? Ah, o bruxo. É o bruxo. O bruxo da aurícula. O pessoal que não sabe o que é, acha que é bruxo. Ele sinaliza, então, um ponto que esteja alterado, é isso? Ele na orelha só detecta... Sim, ele só vai apitar quando tiver, depois que você calibrou, pontos com problema. Onde não tem problema, ele não apita. Ou também tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, se ele apitar logo e alto, significa um problema recente, ou agudo, ou agudização de um problema crônico. Sim. Se ele passa, faz tec, e passa batido, você fala, ué, fez um barulhinho aqui, passa de novo, tec. Olha, está fazendo barulhinho, mas não está apitando. Para nele um pouquinho, segura o aparelho aí. Aí quando você segura o aparelho naquele pontinho que estava apitando, ele começa a fazer assim, tec, 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 e começa a apitar a cadeia mais alta. Significa, é crônico o problema. Inclusive dá então para a gente saber se o problema é agudo ou é crônico. É esse barulhinho, ó. Acho que o professor consegue escutar. E é muito interessante, né, professor? E ele também dá para auxiliar também até prevenção, né, de doenças também, né? Sim, é isso que é o mais importante, porque ele detecta problemas antes da parte exatamente física estar alterada. Então, quando a parte física está alterada, significa que o negócio já está mais avançado. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele apite antes. Por quê? Para avisar que estamos com problemas, que precisamos fazer alguma coisa para atuar nesse paciente, para que evite que tenha lesões físicas. Exemplo, tem gente que começa a ter azia, queimação. Nós conseguimos perceber isso, que estamos com azia e queimação. Uma gastritezinha desenvolvendo. O animal, de vez em quando começa a ter problema, já vomita, por exemplo. Ou não quer comer. Aí você fala, opa, aí já tem alguma coisa, vamos investigar? Se você investigar com esse aparelho, você consegue detectar que o estômago dele está pitando e que, portanto, ele tem um problema estomacal para ser tratado. E você pode tratar
com terapia de acupuntura, pode tratar com laser terapia, pode tratar com medicamentos, com fitoterápicos chineses, e você pode tratar com auriculoterapia. Tem gente que trata só com aurículo, porque o animal deixa numa boa, principalmente se for laser, que não dói, cristais radiônicos que não dói. E o legal dos cristais radiônicos, né, professor, é que não precisa ficar apertando, né? Às vezes o pessoal da Humana coloca o de mostarda e aí tem que apertar ali para dar o estímulo. O radiônico não, né? Ele faz esse papel muito bem. E o cachorrinho, o gatinho, todos os animais deixam. Porque não incomoda, né? A gente coloca ali com esse espiradrapozinho, que nem o professor mostrou lá da plaquinha. Vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Pegar a minha plaquinha que eu tô precisando já completar ela, tá acabando. E eles deixam normalmente ali no local. A minha tá acabando também, ó. Tá acabando. Isso aqui já foi, ó. É que eu dei um curso esse final de semana em Curitiba. Tem? Né? Ai, que legal. Eu dei um curso. E o pessoal amou. Todo mundo comprou aparelho em laser, todo mundo comprou aparelho de localizador de pontos, todo mundo comprou as placas, os cristais radiônicos, que estão usando aos montes já. Sim. Inclusive tratando casos de sinomose. Sim, porque a resposta é maravilhosa, né? E professor Daniel, pegando o gancho, tem contraindicação? Olha, eu acho que contraindicação não. O que tem é uma indicação errada das pessoas acharem que, de repente, só ela resolve tudo. Não, tem coisas que ela resolve bem tudo, tem coisas que ela ajuda muito, tem coisas que ela ajuda um pouco, tem coisas que ajuda quase nada. Mas já é alguma coisa, pelo menos no estado emocional do animal, no bem-estar dele, fazer ele ter uma bom apetite, que ele tenha uma melhor disposição, um sono melhor. No mínimo, isso a gente consegue com a aurículo. Agora, tem casos que só a aurículo já resolve tranquilamente. Por exemplo, teve um caso que a gente tratava, eu tratei durante, deixa eu ver, mais ou menos uns 5 anos, que o cachorro tinha dor na articulação do joelho. Mas o dono dele, um senhorzinho, falava, meu cachorro já tem 15 anos, já está meio velhinho, um poodle. E eu não quero que ele fique tomando remédio, né, anti-inflamatório, analgésico. Acaba com o estômago dele, acaba com o fígado dele, ele tem um monte de problemas. Você consegue tratar só com aurículo? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer auriculoterapia na orelha, e em seguida eu vou colocar os cristais radiônicos e a gente vai testar, ver o que acontece. 5 dias ele ficou ótimo. Sem mancar, sem nada, caminhando na rua. Aí tá bom, voltou. Daí uma semana, fez mais um tratamento. A gente fez uma série de 8 a 10 sessões semanais. E depois ele ficou 3, 4 meses sem precisar voltar. 3, 4 meses depois, fizemos mais umas 4, 5 sessões. Aí passado mais uns 5, 6 meses, mais umas 4, 5, 6 sessões de laser e auriculoterapia, né? Tudo laser terapia na orelha e cristais radiônicos. E ele conseguiu levar isso durante 4 anos. Sim, aí lá no finzinho da vida, teve que tomar remédio de novo. Isso é muito importante, né, Rê? Que eu e a Rê vem batendo nessa tecla aqui, professor, da importância de entender que nós trabalhamos com integrativa, né? Como a palavra diz, nós integramos ao tratamento clínico, né? A gente não está aqui querendo fazer uma alternativa daquilo que tira isso e faz aquilo, né? E isso é muito importante o pessoal entender, que hoje eu até conversei com uma tutora sobre isso. Se as pessoas levassem mais tempo a acupuntura, a aurícula, as integrativas, o cannabis, seja qual for, né? Entendendo que o sintoma volta, né? Que aquela doença, uma vez instalada, a gente está melhorando, sintoma clínico, dando bem-estar para o paciente, né? Então seria mais fácil desse paciente viver mais tempo, né? Conseguir passar mais por aquela doença que ele está. Com melhor qualidade de vida. Com melhor qualidade de vida. Porque assim, a gente sabe que as doenças, uma vez doente, o que é o nosso trabalho? É dar a melhor qualidade para aquele paciente, para aquela casa, para aqueles tutores também, que estão passando, né? E é válido lembrar também que a aurícula nos humanos é maravilhosa, né? A gente quer aqui que o pessoal pense fora da caixa, professor Daniel. Então, assim, a gente bate muito na ideia da multiespécie. É tratar o animalzinho, o tutor e o ambiente com feng shui, se for possível, né? E o senhor tem experiência com a parte humana também, professor? Fala para o pessoal. Muito. Olha, eu vou falar uma verdade aqui. Sim. Mais ou menos 70% dos pacientes que eu tenho em animais, o tutor, ou o dono do animal, como você quer dar o nome, né? Também precisa do tratamento e pede. Já tive vários casos que ele faz assim, doutor, marca 2 sessões. Como assim? Uma seguida da outra. Você vai trazer outro cachorro? Não, eu. Como assim? É porque eu não acreditava nisso. Eu juro para o senhor, eu falo de verdade.
eu vim aqui por causa que eu estou desesperado com o meu cachorro. E eu vi o resultado nele que você fez. E agora eu quero que você faça em mim. Sim. E aí começa a fazer. Você vai e faz direto. É o que a gente fala muito aqui, o tratamento multiespécie, né? A medicina do futuro. Esse é o tratamento, é a gente cuidar da família. E eu acho que a aurícula é uma possibilidade super viável da gente cuidar do tutor de uma maneira rápida, até dentro da nossa própria sessão de acupuntura, por exemplo, né? Que você está fazendo no animal, mesmo que seja geral, acupuntura, físio, enfim. Um atendimento do animal, Sim. a gente vê isso junto com o tutor. Porque a gente sempre conversa sobre isso, né? Os tutores estando bem, os animais também melhoram. E vice-versa, né? Os animais ficando bem, os tutores muitas vezes também melhoram. Com certeza. É lógico, esse cachorro melhora melhor do que os seres humanos. Porque o ser humano tem muito problema. Muita minhoca. Cachorro só quer ficar bom. Muito complexo demais, né? O ser humano só para ter uma ideia, quer ver? Contar uma coisa que foi engraçada. Na época da pandemia, né, tinha uns tutores que eles falavam assim, ó, Daniel, você pode vir em casa, que a gente sabe que você vai cuidar tudo, vai fazer tudo protegidinho, que a gente não quer levar o cachorro para sair, que não pode, a doença, né? Então a gente vai ficar doente, os cachorros vão ficar doentes. Você vem em casa, vem. Lá eu comecei tratando primeiro um cachorro. Passado umas 2 semanas, mais um cachorro que apareceu. Mais uma semana, a tutora. Mais uma semana, o esposo dela. Mais uma semana, o filho dela. Então eu fazia a tarde toda no chão, né? Que eu gosto de fazer no chão, né? Então eu punha os tapetinhos lá e ficava um, aí fazia o outro, fazia o outro, fazia o outro, tudo em série. Então a família multiespécie. Isso Esse é multiespécies mesmo. Só não tinha gato. Se não ia também. Se não ia também. Mas isso é perfeito, né? Acho que esse é o caminho mesmo. Acho que não tem outro, né, professor? Não tem outro. Cada vez mais a gente vê que é cuidar desse ambiente todo. Essa é a saúde a gente tem que de verdade. ampliar, né? Tratar o todo do indivíduo com todas as técnicas possíveis que a gente tiver em mãos. Então a gente tem que estudar, tem que praticar, tem que ler, tem que treinar, tem que se aperfeiçoar, né? Trocar ideia com os colegas para ver o que um está fazendo diferente do outro. Por exemplo, eu tenho amigos que estão em outras cidades, bem longe daqui, e a gente se comunica, graças a Deus, hoje pelo WhatsApp. Aí ele fala, você já fez agulha? Eu falo, não gosto de agulha, não gosto nada que doa. Aí eu ponho agulha e meus animais ficam ótimos. Ah, que bom! Mas eu não tenho coragem de colocar. Eu ponho cristais e aplico laser, né? Só. Sim. E professor, o senhor usa outras técnicas junto quando precisa por exemplo, da agulha seca nos pontos, nos meridianos. A acupuntura, eletroacupuntura, eu faço acupuntura manual com agulhas, eletroacupuntura, que é com estimulação de elétrica, né, nas agulhas, moxa, né? Se precisar de fito e dieta, a gente também recomenda. Se ainda tiver necessidade de fazer laser no locais que tem problema, também. Tem outras técnicas de acupuntura que a gente faz também, que chama balance, né? Acupuntura do equilíbrio, que a gente coloca a agulha onde não tem o problema, para tratar a região que você queira. Então, por exemplo, eu posso usar um braço para tratar o meu corpo inteiro, né? Tipo, da cabeça até a minha parte ali da pelve. Então, da cabeça à pelve é da minha mão até meu ombro, ou do pé até coxa femoral. Essas técnicas que a gente vai aprendendo é para tentar facilitar a vida. Eu fui fazer atendimento no meu doutorado, que eu falei para vocês, de acupuntura, no cavalo. A gente está trabalhando com um cavalo numa fazenda aí. Um senhor machucou, ficou com dor na coluna, durante 7 dias ficou sem trabalhar. Aí eu falei, pede para ele lá, eu estou indo lá segunda-feira. Se ele deixar, eu faço nele. Cristais radiônicos na orelha, eu faço laser terapia na orelha, eu faço acupuntura do equilíbrio, do balance, né, no braço dele para tratar a coluna. Ele vai ficar ótimo. Foi uma sessão só, acabou. E pior, mais engraçado ainda, acabou a sessão, ele falou, a dor agora está meio, de 0 a 10. Então começou com 10, coloquei umas agulhas, ficou 7, coloquei outras agulhas, ficou 5, aí eu apliquei laser na orelha, ficou 3, aí eu apliquei laser no braço, ficou 1. Aí eu deixei mais um tempinho as agulhas lá fazendo efeito, e falei para ele, e agora? Falei, agora está quase zerado, eu sei que tem alguma coisa ali. Ele foi trabalhar em seguida. Então... Eu falei, não, você é doido. Né? Não, eu pus uma cinta agora para proteger, para evitar que eu lese de novo. Mas ficou ótimo. Dias depois eu perguntei, e aí, como que ele está? Ele foi trabalhar em seguida, ele é louco. Fala para ele que não pode esse tipo de coisa.
Não, ele diz que está ótimo, está trabalhando normal, não tem mais nada. Ele fala lá exatamente assim, você tirou com a luva, com a mão. Por isso que a medicina chinesa, né, todas as integrativas são apaixonantes, né? Porque às vezes o paciente está ali tomando um monte de remédio, fazendo um monte de coisa, e a gente chega lá com as nossas magias, mágicas, os nomes que todo mundo dá aí pra gente, né? Mas que tudo é ciência, tudo tem estudo, Sim. e é maravilhoso quando a gente vê o paciente, seja ele humano, seja ele veterinário, bem, né? Porque a gente traz o bem-estar ali naquele momento, né, professor? O senhor também teve umas experiências também com o pessoal no hospital também, né? Que o senhor fala no curso, né? Da pessoa tá precisando. Sim, é legal quando você tem pacientes também internados, que tem umas complicações maiores, e que você precisa ajudar ele de alguma maneira, além do que o pessoal está fazendo o tratamento lá na internação. Então, por isso que chama medicina integrativa, porque você vai entrar e vai ajudar ao máximo esses pacientes com mais alguma coisa, e que não tem efeito colateral, não tem esse negócio de drogas, fazer efeito colateral, efeitos deletérios, né? Não existe isso. Você tem que saber qual é a localização do ponto, localizou ele com o aparelhinho, colocou o estímulo que tem que ser feito, pronto, o resultado vai acontecer. Né? Sim, e isso é muito bom. Sim. E tem uma resposta bem legal para a parte emocional também, né, professor? O pessoal aí que está passando por muita ansiedade, síndrome do pânico, estresse, né? Ela auxilia bastante, né? Em seres humanos, a gente consegue resultados já a partir de 2 a 4 sessões. Legal. Agora, fica bom mesmo a partir de 6 a 8. Nos animais é mais cedo isso. O animal começa a ter mudança com 1 ou 2 sessões, com 4 a 6, provavelmente já acabou, já está equilibrado. E dificilmente ele desequilibra, a não ser que por influências de quem vive no meio dele. E aí pode voltar de novo. Mas você consegue tratar. E é sem efeito colateral nenhum, né? Não é uma droga. Não. Isso que é muito legal. É só uma frequência ali, né? Sim. Vibracional dos cristais radiônicos, do laser na orelha, é um estímulo e resposta. Então, você sabendo o que você está liberando, tem gente fazendo estudos em humanos bastante, em animais ainda não, mas em humanos tem. Sabendo cada ponto, que tipo de substância que está estimulando a ser liberada. Por exemplo, serotonina, dopamina. Então, eles sabem essas coisas. Está sendo estudado. Esse ponto realmente libera essa substância. Então, toda vez que tiver esse problema, é legal estimular esse ponto, que isso melhora. É como se fosse automedicação sua. Porque aí você estimula o teu organismo a produzir aquilo que você precisa. A resposta, né? E dá a resposta que você tem. Oi. Professor, e o intervalo desses atendimentos, dessas sessões, qual é o intervalo entre um e o outro? Geralmente é uma vez por semana? Normalmente assim. Depende se o problema é agudo ou crônico. Quanto mais agudo o problema, mais recente e mais agudo, mesmo fortemente agudo, às vezes tem que fazer todo dia. Né? Pelo menos no laser. Os cristais você pode deixar dias, mas como é agudo, é melhor ficar fazendo laser. O cristal fica lá só para ficar fazendo efeito por mais horas. Então você faz todo dia. Depois, dia sim, dia não. Vai melhorando cada 3 dias. Vai melhorando uma vez por semana. Então, quando o distúrbio é crônico, como aquele cachorro que eu falei que tinha problema de joelho, poodle, ele tinha problema crônico, ele tratava 5 anos na clínica, né, com vários remédios. Aí começou a fazer mal os remédios. Aí ele falou, olha, tem que parar, mas eu não quero deixar de tratar. Aí falaram do laser para ele e falaram da aurícula. Quando começamos a fazer, tratava uma vez por semana. Perfeito. A professora Eloneide entrou também aqui dos trigramas. A gente pode usar trigramas também na orelha, né? Dá sim, com certeza. Né? É só chegar aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, ó, você pode riscar, desenhar. Aliás, eu acho que eu dei isso no curso lá. Deixa eu ver se eu pus aqui os desenhos. Eu dei no curso lá em Curitiba, e eu fiz uma placa onde a gente ficou até desenhando os trigramas na placa, para o pessoal poder ver como que faz a aplicação. E fiz a aplicação de duas pessoas que estavam fazendo o curso. Deixa eu ver se está aqui. Ó, falei que eu não minto, mostro. Aí ele. Olha os desenhos. Olha os desenhos dos trigramas. Esses desenhos aqui em cima, de 3 linhas, ou quebrada, ou cheia. Aqui desenhei todos os trigramas para eles verem qual que a gente podia fazer. Porque eles falam, mas dá para desenhar? Dá. Mas dá para desenhar direto na pele? Também dá. Só usar uma caneta que não seja tóxica.
Sim, e é mais um exemplo que dentro da integrativa a gente integra outras coisas, né? Em vez do cristal, usa o trigrama, e é por isso que cada vez mais a gente vai estudando, vai achando mais técnicas. Às vezes a gente olha para aquele paciente e fala, poxa, isso aqui eu vou estudar para ele, isso daqui, porque eu sei que vai dar certo. É bem por aí, por isso que a gente não para, né, professor, né? E porque quanto mais ferramenta a gente tiver, menos a gente vai deixar o animal sem suporte, sem tratamento. Porque às vezes você tenta um, não dá resultado. Aí você vai para outro, não dá resultado, vai para outro. Aí deu, opa, significa a verdade que aquele lá é o melhor? Não, para esse paciente, ele respondeu melhor a esse tratamento. E às vezes esse tratamento é único, às vezes é duplo, às vezes é triplo, às vezes é quádruplo. Às vezes tem que fazer acupuntura, moxa, eletroacupuntura, cristais radiônicos e laser. Sim. E aí? Sim, sim. Eu e a Fê, a gente fala muito sobre essa questão também desse ambiente, dessa família, o que essa família acredita, é o que vai funcionar às vezes melhor. Então, ter esse leque de possibilidades, a gente também consegue atingir muito mais essas diferentes realidades, né? Esses diferentes ambientes, essas diferentes situações. E é engraçado que tem gente que às vezes não acredita mesmo em nada, né? Por exemplo, teve um paciente que eu atendi que era de sinomose. E o que a gente tinha que fazer? Tentar tratar, mas o tratamento era longo. Só que onde ele morava, ele ficava uivando à noite. Ele tinha aqueles uivados à noite, noturnos. Ele ficava a noite toda. Punha a mão na cabeça dele e parava. Aí o tutor era médico e ela dona de casa. Ele, sendo médico, ele falou, eu não posso ficar 4 horas, 5 horas com o cachorro aqui sem dormir. Amanhã eu não consigo trabalhar. E minha esposa também não. Então a gente tem que revezar. Eu fico 4 horas com a mão nele. E ela 4 horas na mão nele. Por quê? A gente está tomando processo na justiça. E o cara falou, se tiver mais um processo, a gente vai levar o cachorro e vai sacrificar. Então de duas uma, vocês levam ele longe daqui, ou vocês fazem alguma coisa para ele parar de uivar. E sem querer naquele dia, ele estava na nossa clínica de acupuntura do Qualitas, ali na Avenida Mariana, onde era antes, né, agora no Ipiranga. O que a gente fez? Passou esse aparelho localizador de pontos. Eu achei vários pontos da parte psíquica que estavam alterados. Falei, perdido por perdido, vou colocar cristais radiônicos. Quando eu coloquei esses cristais radiônicos, na primeira noite, não uivou. Segunda noite, não uivou. Aí na terceira noite o médico falou, eu não acredito nessas porcarias que vocês fizeram aí. Não acredito mesmo. Mas que funcionou, funcionou. Foi a frase dele. Então, agora que funcionou, funcionou. Então, ele não acredita lá, eu não acredito. Ele fala, não sei o que foi que aconteceu. Mas que funcionou e parou de uivar, parou. E a gente começou a fazer tratamento. Acupuntura, eletroacupuntura, fitoterapia chinesa, dietoterapia chinesa, fisiatria, né, ou fisioterapia, fizeram até esteira, hidroesteira, tudo para ajudar. Cachorro, depois que ele completou 1 ano, de ano a ano eu recebia, né? Já faleceu. Mas eu recebia de ano a ano a fotinha dela vestida de Papai Noel, né? E para dizer assim, olha, tá aqui, ó, o seu cachorrinho completou mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. E os neurologistas já tinham mandado sacrificar. É isso mesmo. E a gente está aqui para isso, né? Para a gente tentar parar com essas coisas, juntar, né? E diminuir, né? Já diminuiu bastante, né? Hoje a gente sabe que o pessoal está abrindo a mente, né, professor? Para a eutanásia não é ali a alternativa, graças a Deus, né? Tem agora as integrativas para dar esse auxílio. A gente fica muito contente quando a gente pega um paciente desse. Estou aqui com a dona Aparecida também, estou tratando canela, sequela de sinomose, mioclonia, e hoje, assim, dentro do contexto dele, ele está muito bem, obrigada. Recebi um vídeo maravilhoso essa semana dele, cursinho na boca, comendo, brincando, faz aurículo, faz acupuntura, faz moxa, faz fito, e está muito bem, obrigada, né? E era um pacientezinho que estava ali desenganado. E é isso que faz, é o que eu falo para eles, é isso que aquece o nosso coração para continuar, para estudar, para estar aqui, né? Fazendo todo mundo pensar fora da caixa. Sim, e fazer cada vez mais isso, né? Esparramar, né? Esparramar isso, porque quanto mais pessoas fizerem curso, quanto mais pessoas estudarem, né? Mais a gente está divulgando tudo isso que a integrativa tem de maravilhoso para passar, seja na medicina chinesa, seja na aurícula, seja no que for, né? É isso que a gente tem que fazer, divulgar ao máximo, ensinar tudo que você souber para que o outro aprenda e que ele aprenda com 2, 3 diferentes, não com um só. Porque cada um tem um pouco de visão diferente da coisa e pode acrescentar coisas novas. Com certeza. Tem olhares diferentes, né?
E inclusive experiências diferentes, que experiência é tudo, né? O que o senhor estava falando da questão de um faz de um jeito, outro faz de outro, né? Vou mostrar para vocês rapidamente, só para quebrar um pouco o gelo. Eu tenho uma telespectadora aqui que não sai daqui de nenhum. Cadê ela? Ai, que linda! A Fê também tem uma aí, né? Olha que lindeza! Que linda! Olha. E eles gostam, viu? Eles gostam de aurículo. O pessoal tem dúvida, né, professor? Se eles vão aceitar o aparelhinho, se os felinos vão aceitar colocar o pontinho. Aceita ótimo. Laser e cristais, tranquilamente. Tranquilamente. Não tem problema nenhum. Eles deixam colocar. Mas o barulhinho vai assustar. Não vai. Não vai. Ele se acostuma. Eles se acostumam. Eles sabem que é pro bem deles, né? Sim, faz uma vez, duas, acabou. Eles acabam deixando. Eli, boa noite. Ela tá sempre aqui nas nossas lives, né, Rê? Tem o professor Daniel hoje batendo um papão aí sobre aurículo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, fique à vontade, explore aqui o professor Daniel. Eu tenho uma pergunta aqui, professor. A Natália tá mandando aqui, perguntando assim, que o cachorrinho dela, ele é diabético, né? E toma insulina, e se a auriculoterapia auxiliaria, né, ele também nessa parte da diabetes. Vou aproveitar essa pergunta que é muito boa, por causa de uma coisa que é muito importante a gente saber. Tem gente que pensa que a auriculoterapia é a última coisa a ser feita. Não, é o contrário. É a primeira. Né? Se você pegar um animal que está com o início do quadro, compatível com diabetes, e que ainda nem começou às vezes o tratamento, mas já fechou o diagnóstico, e começar a mexer com dieta, com fitoterapia, e com auriculoterapia, laser terapia, acupuntura, muito provavelmente isso vai retardar anos dele começar a entrar na parte de remédios. Agora, se ele já está tomando remédio, vai ajudar a diminuir as doses, as frequências de administração, os efeitos colaterais que possam acontecer e melhorar o bem-estar geral desse animal. Então, ajuda sim e muito sempre. Agora, se está no estágio já terminal, muito avançado, aí é só mesmo tipo um tratamento sintomático, para melhorar algumas coisas que o animal tem. Não está comendo direito, não está muito disposto, está meio devagarzinho. Será que dá para fazer alguma coisa, né, com ele? Tá bom, vamos fazer. Aí você põe os cristais, começa 1, 2 sessões, pronto. O animal já é outro. Começa a querer brincar, começa a ficar mais feliz, começa a ficar mais ativo. Tá? Então, mas é legal começar sempre, antes. É um cuidado paliativo também, né? Uhum. Tem mais uma perguntinha, professora. A Giovanni está perguntando, o dela tem pedras nos rins, né? Então, provavelmente, ele deve estar com bastante frequência. Ela está colocando aqui que ele está sempre no hospital, indo para o veterinário. Então, ela queria que o senhor falasse um pouquinho se a aurículo também ajudaria. A aurículo, nesses casos, que tem cristais, lógico, você vai ter que fazer outras coisas. A dieta tem que mexer nas fitoterapias chinesas para tentar eliminar essa pedra. Mas você também pode fazer cristais radiônicos com laser na aurículo para tentar relaxar os esfíncteres que estão ali, não impedindo a passagem mecânica dos cristais. Se ele é muito grande, não tem muito o que fazer, tem que tirar mesmo. Mas se ele é pequenininho, tem chance de relaxar esses ureteres, relaxar a uretra, né, e conseguir expelir. Né? E também, logicamente, a gente consegue fazer o tratamento sintomático. Por exemplo, ele está com dor, está com cólica, então você tira essa dor, você tira essa cólica para que possa depois, com outros remédios também, fazer o efeito que tem que ser feito. Mas tem que ver, primeiro, que tipo de cristais que é, que tamanho que ele está, onde que está localizado, para saber qual a melhor coisa a ser feita para aquele paciente. Perfeito. Esse tem alguma pergunta? Que eu tenho mais uma aqui. Eu tenho uma pergunta minha. Quer fazer essa primeira? Pode fazer. Professor, em relação a animais que as orelhas são amputadas, são cortadas, como que funciona isso? Ela compromete a saúde pela amputação? É possível fazer estimulação? Existe alguma curiosidade aí para você contar para a gente? É a experiência que eu tenho, né? Não é uma verdade, é uma experiência minha. Então, o que eu vejo? Os animais que têm a orelha cortada, a parte que você perdeu, não tem pontos mais ali. Ali não tem atuação. Mas as terminações que chegariam até lá, tem. Então eu posso tentar descobrir na orelha, naquela região onde está perto do corte, se tem alguns pontos que começaram a ficar ativos e que
se eu tratar eles, é como se indiretamente também estivesse tratando aquela região que foi amputada da orelha. Mas o ideal mesmo é que a gente tenha a orelha íntegra, completa. Por isso, graças a Deus, foi proibido, né? Mas às vezes acontece acidente. Acidente pode acontecer. As amputações foram proibidas, mas o corte de orelha, né, que o pessoal fala. Mas o acidente pode acontecer, o cachorro brigar com o outro e arrancar a orelha. Isso acontece. Pisar, pisotear, ter uma necrose por algum outro motivo, ou ectoparasitas que comeram, destruíram uma boa parte. Mas sempre a gente tem uma possibilidade de procurar pontos na orelha que vão tratar de uma mesma forma, praticamente, que se ele tivesse a orelha inteira. A gente consegue, sim, achar esses pontos. E não só por dentro do pavilhão, muitas vezes por trás também. Perfeito. Às vezes essas questões, né, das acidentes e tudo, geralmente é uma orelha só, né? Você ainda tem a outra orelha para estimular, sim, né? O duro são essas amputações que aconteciam, aí o bicho pega, né? Mas graças a Deus foi porque corta tudo, hein? Sim, ainda bem. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Bianca, ela é de Grandes. Ela quer saber nos equinos, né? Se a aurícula também rola legal, professor. Se eles aceitam, se eu tenho... Legal. Adoro. Já tratei vários cavalos com problemas de BH, brasileirismo, né? Quarto de milha, paint horse, todos esses gosto e muito. Só um cavalo que eu peguei uma vez que era mais chatinho e não gostava muito que mexesse em orelha, por causa dos traumas que ele tem, né? Muitas vezes na lida, né? Que era um árabe. Né? Mas o resto, todos os cavalos deixam numa boa, não se incomodam. Quando você faz o tratamento uma vez, na segunda ele já vem perto de você, já vira a cara. Ele já faz assim, tipo, você vai mexer aí, né? Aí você vai, tá bom. Aí você faz o carinho nele, faz um chamegozinho e eles gostam. Quando faz o chamego, você vai lá, passa o localizador de ponto, marca com uma canetinha, marcadora de permanente, tipo essa azulzinha, uma vermelha, né? Marcou o ponto, você vai lá e coloca os cristais. Então você passa o localizador, marca os pontos, coloca os cristais. Em seguida, né, que você marcou os pontos, também se tira a foto. Por quê? Para você também aprender. Porque você vai ver ele comparado com os mapas que você tem. Ele vai falar, olha, esse mapa está mostrando que pode ser isso ou aquilo. Semana que vem eu vou conversar com a tutora. Perguntar se tem algum problema relacionado a isso ou aquilo. Sim. E a pessoa vai lá e fala, eu esqueci de falar, esse problema não era para mim. Não queria que tratasse isso. O problema era outro. Mas já que está falando, ele tem sim, tem esse problema assim, assim, assado. Então é muito interessante. E laser, eles adoram. Sim, eles gostam. E é que o pessoal tem um preconceito, né, professor? Que o cachorro, às vezes, ele é bravo, o gato é bravo, o cavalo é arredio, tal. Mas quando a gente chega e começa a passar a mão, tratar, fazer uma massagem, né? Ele começa a perceber que aquilo é bom para ele, ele responde muito bem. É a gente que foge de agulha, é a gente que tem medo de ir no médico. Né? E nesses casos, né? E nesses casos de aurículo, então, nem usa agulha, então, aí que não tem trauma nenhum. Professor, no máximo aquele barulhinho do aparelho. Não tem nada demais. A colega Dani, a Luz, aqui a Dani Luz, está perguntando assim, em aves, existe algum caso a contar? Olha, só atendi uma vez ave, né? Com cristais e laser, mas, bom, aí não tem nada a ver, né? Com a parte de auriculoterapia. Mas eu fiz tratamento, sim. Dá para fazer com acupuntura, com agulhas pequenas, dá para fazer com cristais radiônicos nos pontos de acupuntura, para não precisar colocar agulha. Você pode fazer com laser, né? Naqueles pontos de acupuntura das aves, né? Mas auriculoterapia não. A auriculoterapia não tem muita experiência. A Bianca é da fazenda, agora ela está perguntando de coelhos. Se você já tem alguma experiência com coelhos. Tem. Qual que é a resposta de coelhos? Mas é muito parecida com a do gato mesmo. É muito, muito parecida. Eles respondem muito bem. E é fácil de fazer o tratamento neles. Eles gostam bastante. Você consegue até meio que enganar eles, né? Você põe na mesinha, às vezes não está querendo ficar quieto. Pega a cenourinha, ele fica roendo a cenourinha, você fica brincando e puxa a cenoura, segura para cá, enquanto isso você vai localizando os pontos. Marcou. Aplicou laser, aplicou. Põe os cristais, põe. Bora. Solta ele, deixa ele brincar. Né? E fica ótimo, eles respondem muito bem. Mas tem que ter um mapa adequado de auriculoterapia para você saber o que você está fazendo. Porque senão você vai acabar atuando no coelho, muitas vezes, assim, olha, eu achei esses pontos. Eu calibrei, localizei os pontos que estão
sensíveis, que estão mostrando que estão reativos. Não sei o que é, sou suspeito, pelo que eu conheço de auriculoterapia, que seja uma área correspondente a tais órgãos, tais estruturas anatômicas, mas não posso garantir. Mas que vai fazer o efeito, vai, porque eu achei os pontos e estou tratando. Só não sei o que. Sim, sim. E professor, para otite, né? A Dani está perguntando aqui, a outra Dani, para otite, animalzinho que fica sempre tratando, se a aurícula, ela ainda está falando assim, ela entende que tem que tratar topicamente, mas ela está perguntando se a aurícula auxilia também. Já aproveitando a deixa que a gente está falando de laser também na aurícula, dá para fazer as duas coisas. Inclusive, já tratei cão na época da pandemia, de um colega nosso que é dermatologista que indicou, porque ele não podia ir na casa da pessoa, eu morava ali perto, eu falei, então vou. Aí eu ia no apartamento dessa pessoa e tratava com laser dentro do canal auditivo. Esse laser, exatamente, esse aqui. Só que eu tiro a ponteira, para não fazer auriculoterapia, eu uso ele assim, aberto, grandão. Né? Então, ele é aberto, ele entra no canal auditivo e eu aplico laser para um lado, laser para o outro, laser para trás, laser para frente, laser bem no meio, laser vermelho, tá? Aí fiz esse tratamento, o que aconteceu? Ficou 3 semanas sem crise nenhuma. Ela achava que ia fazer um tratamento uma vez por semana. Aí daí 3 semanas chamou de novo, fiz mais um. Aí daí mais 3 semanas fez outro. E controlou assim, sem remédio, sem nada. A professora Elonete está falando, os coelhinhos e os bigos são perfeitos, né, professor? Perfeitíssimo. Hamster, tudo isso aí dá tranquilo para fazer. Perfeito. Rê, tem alguma pergunta para fazer? Não, só tô aqui, mais uma vez, encantada com esse conhecimento, tô babando aqui, assim como babei da professora de trigramas, tô aqui encantada, fico morrendo de vontade de fazer todos os cursos. Tem que fazer mesmo, porque quando você começa a usar, você não para mais. Quando você faz esse curso de aurícula, ainda com o professor Daniel, você se apaixona, ainda quer colocar ele no potinho e trazer para casa. Desenha o Daniel pequenininho assim e põe no lugar do trigrama. Tira o trigrama e põe. Aí você põe cada um. Né? Professor, para a gente encerrar, a Itália está perguntando assim, para problemas de pele, qual o resultado? Olha, inclusive vários casos de atopia que a gente tratou com auriculoterapia, só usando laser e, em seguida, cristais radiônicos, sem uso de remédios, sem uso de fármacos. Conseguimos fazer esse controle. Por quanto tempo? 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí depois? Aí depois começou a precisar entrar com outras coisas. Exemplo, algum controle de dieta, descobriram quais alimentos que o animal tinha, piora do quadro, foi tirado da alimentação dos animais, mudou a dieta para uma dieta menos, chamada hipoalergênica, né, que não causa tanta alergia, e entrou com fitoterapia. E aí viveu mais 2, 3 anos bem. Né? Até que de repente começou a ter umas crises mais fortes, e aí já teve que entrar com remédios mesmo, nas crises. Então no período de crise, era tudo. No período fora da crise, era laser, aurículo, fito e dieta. Perfeito. Até porque a gente fala muito, né, professora, as questões, a gente já conversou aqui em lives, as questões das a pele, né? A pele, ela tá colocando para fora alguma coisa que não tá legal lá dentro, né? Bruscamente falando. Então, muitas vezes não vai ser curado, né? Porque tem outras questões internas a ser resolvidas, né? E muitos problemas da pele, muitos problemas de pele são, às vezes, ou desequilíbrio endócrino, ou imunológico, ou alergias, né? Alimentares, problemas intestinais, gastrointestinais, de alimentação errada, às vezes alguma coisa do ambiente, um produto químico tóxico, o animal tem alergia por contato, tem um monte de causas possíveis de problemas de pele. E sempre tem componente emocional, psíquico, que interfere tanto no endócrino quanto no imunológico. A gente sabe hoje em dia que tem uma ciência chamada PNE, que é psico, neuro, endócrino e imunologia. EI no final, né? Sim. Então, psico, neuro, endócrino e imunologia. Se você usar tudo isso junto, você vai descobrir quanta coisa a gente consegue tratar com essas medicinas, né, consideradas integrativas, pegando toda essa parte. Porque
a orelha, a auriculoterapia, interfere fortemente no imunológico, fortemente no endócrino, fortemente no metabólico e fortemente no psíquico. Então tem até uma outra doença que colocou psíquico antes até. Aí chama psico-neuro-imuno-endocrinologia. Você colocar na internet isso, psico-neuro-imuno-endocrinologia, vai encontrar muito trabalho, que chama PNEI, psico-neuro-endócrino-imunologia. Você vai ver quanta coisa tem trabalho já publicado, e inclusive com tratamento de laser, com aurículo. Muito interessante. Perfeito, professor. Quanto conhecimento. Eu falei para vocês que era muito conhecimento. E, ó, já vou deixar o convite para a gente fazer uma próxima live, porque tem muita pergunta para responder aqui, professor. Olha, eu quero agradecer imensamente, viu? Gratidão. Foi um perrenguinho hoje, mas foi o que foi. Deu certo. A internet estava dando problema. O Instagram que estava com problema, né? Era ele. Então tá ótimo. Eu desejo para vocês, pessoal, uma excelente semana. Professor Daniel, um beijo de novo, com vontade de colocar o flor no potinho. Tá bom. Obrigadão. Eu vou tentar ver se eu consigo multiplicar. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, viu? Tchau. Abração para todo mundo aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.